A Bíblia diz que a vítima de estupro deve se casar com o estuprador? Algumas pessoas dizem que sim, mas isso seria um absurdo. Imagine só, forçar a moça que foi violentada a se casar com o estuprador. Isso seria inconcebível. Mas existem alguns críticos que usam a passagem de Deuteronômio, capítulo 22, versículos 28 e 29, para dizer que isso é justamente o que a Bíblia propõe. Mas será mesmo? Nesse vídeo eu vou provar para você que não é bem assim. A passagem em questão diz o seguinte: se um homem forçar uma virgem que ainda não tenha casamento contratado e o caso for descoberto, então o homem pagará ao pai da moça 50 barras de prata, que é o preço de uma virgem. E ele a forçou, e por isso ela será sua esposa, e ele nunca poderá mandá-la embora. Bom, qual era a punição, afinal de contas, que a lei mosaica dava para um estuprador? Para saber isso, vamos ler Deuteronômio 22, do versículo 23 ao 27, onde a Bíblia diz o seguinte: se numa cidade for encontrado um homem tendo relações com uma moça que tenha casamento contratado com outro homem, levem os dois para fora da cidade e ali os matem a pedradas. A moça deve morrer porque não gritou pedindo socorro, e o homem porque desonrou a moça prometida a outro. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Se foi no campo que o homem forçou a moça, então só ele será morto. Não façam nada com a moça, pois não merece a morte. O caso dela é como o de um homem que é morto por outro. A vítima não tem culpa do crime. O homem forçou a moça no campo, ela gritou pedindo socorro, mas não havia ninguém para socorrê-la. Essa passagem que eu acabei de ler deixa bem claro que a punição ao estuprador era a pena de morte. Como você deve ter percebido, o adultério também era punido com a pena de morte. E para saber se o que aconteceu foi um estupro ou um adultério, os juízes procuravam saber se no momento do flagrante a moça estava gritando por socorro, pois era de se esperar que uma moça que estivesse sendo violentada gritasse pedindo socorro. Portanto, se no momento do flagrante a moça estivesse gritando, os juízes iriam entender que ela estava sendo estuprada e, portanto, somente o homem receberia a pena de morte, pois nesse caso a moça seria considerada a vítima. Porém, se no momento do flagrante a moça não estivesse gritando, os juízes iriam entender que o sexo era consentido e, portanto, se tratava de adultério. Nesse caso, os dois morreriam. Portanto, a punição para o estupro era a morte. Isso ficou bem claro até aqui. Mas, se a punição para o estupro era a morte, como acabamos de ver, por que então Deuteronômio capítulo 22, versículos 28 e 29 diz que a mulher que foi forçada deveria se casar com o homem que a forçou? O problema todo está no uso da palavra forçou, que nessa passagem foi traduzida da raiz hebraica tafés. A tradução está errada? Não necessariamente. A palavra tafés pode sim ser traduzida como forçar, assim como também poderia ser traduzida como pegar ou levar. O problema é que a palavra forçar, do jeito que ela foi usada, dá a impressão de que a Bíblia está falando de um ato sexual forçado, um estupro. Mas na verdade não se trata disso. O que a Bíblia está querendo dizer aqui é que o homem levou a mulher para algum lugar a fim de que ela tivesse relações sexuais com ele, mas isso não quer dizer que a moça foi levada à força. A palavra hebraica tafés aparece mais de 60 vezes no Antigo Testamento, mas nunca no sentido de estupro. Por exemplo, Provérbios 30, 28. Aqui a Bíblia diz o seguinte: a lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo, encontra-se nos palácios dos reis. Aqui a palavra apanhar foi traduzida da palavra hebraica tafés, a mesma palavra tafés que foi traduzida como forçar em Deuteronômio capítulo 22, versículos 28 e 29. E é óbvio que o autor do texto de Provérbios está falando do simples ato de pegar uma lagartixa das mãos. Veja esse outro caso, agora em Isaías 3,6. Aqui o versículo diz: naquele dia, uma pessoa agarrará um de seus parentes e lhe dirá: você pelo menos tem roupas para vestir. Então venha ser o nosso chefe e governe esse montão de ruínas. Aqui a palavra agarrará também foi traduzida da raiz hebraica tafés. Note que o agarrar, aqui nesse caso, não tem nenhuma conotação sexual. Portanto, essa palavra, quando traduzida como forçar nessa passagem, tem o sentido de constranger,
e não o de violentar. Agora vejam que interessante. Eu destaquei todas as vezes que a palavra forçar foi usada no contexto. Olhando para o texto assim, em português, parece que a palavra forçar tem o mesmo sentido todas as vezes que ela aparece. Mas não é bem assim. Note que a palavra forçar aparece nos versículos 25 e 27, onde o texto realmente está falando de estupro. Só que nesses dois versículos, a palavra forçar não foi traduzida da raiz tafés, e sim da raiz razak. Porém, nos versículos 28 e 29, o autor de Deuteronômio simplesmente troca a palavra razak por tafés, que, como a gente já viu, nunca tem relação com o estupro. A palavra razak, por sua vez, tem o sentido de agarrar ou segurar com força, como se a pessoa estivesse tentando dominar alguém. Se o autor de Deuteronômio estivesse mesmo falando de estupro nos versículos 28 e 29, ele poderia continuar usando a palavra razak, como fez nos versículos 25 e 27. Mas ele usou a palavra tafés, pois não está falando de estupro, mas de sexo consentido. Ele também teria outras opções no hebraico, como, por exemplo, a palavra shahev, que tem sentido de abuso imoral. Mas ele não usou essas palavras, ele usou a palavra tafés, o que indica que nesse caso não se trata de estupro. Além da questão linguística, ainda temos uma outra forma de provar que os versículos 28 e 29 não estão falando de estupro. Acontece que essa mesma lei também foi citada no livro de Êxodo, no capítulo 22 e versículo 16, onde a Bíblia diz o seguinte: se um homem seduzir, preste atenção na palavra seduzir, uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, terá que pagar o preço de seu dote, ou seja, aqueles 50 ciclos de prata mencionados no livro de Deuteronômio. E ela será sua mulher. Êxodo 22, versículo 16. Simples assim. Aqui ficou bem claro que não se trata de estupro. A Bíblia fala de sedução, ou seja, uma moça que foi seduzida e levada a perder sua virgindade nas mãos de um espertalhão qualquer. Nesse caso, a lei obrigava esse homem a pagar a tal multa de 50 ciclos de prata para o pai da moça e ainda se casar com ela. Mas por que a lei obrigava o tal homem a se casar com a moça, afinal de contas? Isso acontecia porque os hebreus tinham um padrão moral muito rígido e exigiam que as moças permanecessem virgens até o dia do casamento. Uma moça que porventura perdesse a virgindade antes do casamento provavelmente não conseguiria mais se casar, pois ficaria mal vista na comunidade. Sem contar que naquela época as mulheres não tinham tanta independência financeira como as mulheres de hoje. Hoje as mulheres estudam, se formam, trabalham e assim conseguem se sustentar sem depender financeiramente de um homem. Mas naquela época não era assim. Uma mulher dificilmente conseguiria arranjar um emprego e se virar sozinha. Elas dependiam muito do marido. Bom, gente, vou ficando por aqui. Espero que o vídeo tenha sido esclarecedor. E até o próximo, se Deus quiser. Um abraço.